Bom dia a todos. Primeiro, eu queria agradecer a presença de vocês. É muito gostoso ver aqui o SBZ cheio de parceiros e amigos. Agradecer a oportunidade de a gente fazer esse evento em parceria com o CMR. Está representado aqui pela diretora institucional, Cibele Guedes. Gente, para quem ainda não conhece, o CMR é uma associação, é o Centro de Mulheres da Reestruturação Empresarial. Ele foi criado em 2020, bem no meio da pandemia, por mulheres atuantes no mundo da insolvência, advogadas de credores, devedores, administradoras judiciais, também membros do Poder Judiciário, juízas e desembargadoras. Hoje tem 300 profissionais já de todo o Brasil fazendo parte. É um grupo muito engajado. Um dos principais objetivos, acho, do CMR é promover encontros como esse nosso aqui, para troca de experiências e desenvolvimento das pessoas. Então, é uma troca muito rica, tá, gente? Então, já fica aqui o convite para quem ainda não participa, vale a pena. E um agradecimento especial aqui para as nossas convidadas. Eu vou aproveitar para fazer uma breve apresentação de vocês. Amanda Cassino, aqui do meu lado, coordenadora jurídica do Banco Bradesco, na área de recuperação judicial e extrajudicial desde 2009, né? Desde 2009 no banco, né? Com ampla experiência, então, no setor bancário, especialista em recuperações judiciais, reestruturação de dívidas e negociações com grandes grupos econômicos, atuou nas maiores recuperações judiciais e extrajudiciais do país e acompanhou os casos de Chapter 11 das companhias aéreas nos Estados Unidos. A Heloísa Scarpelli Soler Marques, ela é gerente jurídica da Febraban, possui MBA em Direito Empresarial pela FGV, especialista em Direito Constitucional pela Escola Superior de Direito Constitucional, especialista em Direito Bancário com atuação estratégica nos processos de interesse do setor, que tramitam nos tribunais superiores e tribunais de justiça. Coordenadora de comissões jurídicas da Febraban, especializadas no contencioso civil, recuperação de crédito e meio alternativo de solução de conflitos. Membro da Comissão Especial de Direito Bancário da OAB-SP, foi coordenadora do grupo de trabalho que tratou sobre a recuperação de crédito E14 na agenda de reformas financeiras da Secretaria de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda. E a Silvia Bessa Ribeiro, que é mestre em Direito dos Negócios pela FGV, especialista em recuperação de empresas e falências pela FADISP, especialista em Direito Tributário pela PUC São Paulo, advogada do Banco do Brasil, com atuação no contencioso estratégico e assessoria à área de recuperação de crédito em São Paulo, membro do Grupo de Estudos de Financiamento e Reorganização de Empresas da FGV, do CMR e da Comissão de Direito Bancário da OAB São Paulo. Gente, aí, dando início aqui ao nosso tema especificamente, eu acho que antes da gente falar dos desafios dos credores bancários, é importante a gente começar com as diversas críticas que a Lei 11.101 recebeu no início, por ser, em tese, uma lei mais voltada para privilegiar o capital financeiro em detrimento das empresas em recuperação judicial, né? Isso foi uma das maiores críticas, muito por conta das exceções ali que a lei traz com relação aos créditos não sujeitos de ACC e das garantias fiduciárias. Mas acho que antes da gente fazer essas críticas, a gente precisa entender o que está por trás disso, né? Essas operações, pelo baixo risco que elas apresentam, são operações de baixo custo. Então, na verdade, a intenção que está, inclusive, expressa no projeto da Lei 11.101, era o fomento, na verdade, da economia. E isso, se a gente lê ali o projeto elaborado em 2003, um parecer que foi elaborado pelo senador Rames Tebet, em 2003, ele destacou isso, um dos pontos dos princípios da Lei 11.101, que era justamente a redução do custo de crédito no Brasil, porque ele colocou aqui: é necessário conferir segurança jurídica aos detentores de capital, com preservação das garantias e normas precisas sobre a ordem de classificação dos créditos, a fim de que se incentive a aplicação de recursos financeiros a custo menor nas atividades produtivas, com o objetivo de estimular o crescimento econômico. Então, na verdade, não era exatamente os bancos que a lei estava querendo privilegiar, mas sim
a economia nacional por meio do fomento de operações de baixo custo. E aí o que a gente precisa discutir aqui hoje, a nossa proposta, é entender se essa segurança jurídica que a lei tentou trazer está acontecendo na prática, né? Acho que esse é o nosso desafio aqui. E aí, Heloísa, eu queria te perguntar, na visão aí da FEBRABAN, como é que está o cenário das garantias e dos processos de recuperação judicial? Como que a FEBRABAN está vendo isso? Obrigada, Milena. Bom dia a todos. Primeiramente, queria agradecer o convite feito pelo Bruno, pela Milena, pela Cibele. É um prazer estar aqui com vocês. Espero contribuir, de alguma maneira, para uma reflexão em relação ao tema extremamente relevante. É um tema que está sempre em pauta nas nossas reuniões ali na FEBRABAN. Como a Milena colocou, temos grupos específicos de discussão. Então, tem o grupo que atua na parte de recuperação de crédito. Então, a gente se reúne mensalmente com um representante de cada banco para discutir os principais pontos e problemas que eles enfrentam no dia a dia, para a gente fazer uma atuação institucional para contribuir para que essas diferenças ou esses problemas possam ser solucionados, né? Ali dentro da recuperação de crédito, a gente conversa muito em relação às garantias e sobre a necessidade de fomentar a eficiência dessas garantias, justamente para poder mitigar a insegurança jurídica e os custos disso para a retomada dos bens, porque, de uma certa forma, isso vai sempre refletir na inadimplência, que reflete na questão do alto custo do crédito e acaba gerando a restrição ao crédito para a própria população, né? No fim, a cadeia final é a população que sofre com essas situações. Então, lá na FEBRABAN, a gente tem uma atuação muito forte, tanto no âmbito do executivo, quanto do legislativo, quanto no judiciário. Então, nós trabalhamos no projeto de lei, né? Então, oferecemos também contribuições, procurando fortalecer as garantias, sugerir, né, ali, trazer questões que sejam favoráveis para esse ambiente de crédito que seja mais saudável, para que todo mundo possa ter acesso ao crédito da melhor maneira possível a um baixo custo. Mas é aquilo, né? O projeto de lei, ele entra de um jeito, você só vai saber no dia como é que ele vai sair, né? Então, assim, tem tantas manifestações, tantas contribuições, que é só ali no dia que eles aprovam que a gente vai ver o que aconteceu para depois trabalhar em cima. Então, a gente tem ali na FEBRABAN uma preocupação grande com a parte de garantia, porque a gente vê um reflexo na recuperação de crédito. E aí, depois, entrando na parte de recuperação judicial, eu trouxe até um exemplo de uma atuação que a gente faz ali na FEBRABAN nos tribunais superiores. Como você falou, eu sou gerente do contencioso da FEBRABAN, então a atuação muito forte no STJ e no STF de temas que afetam todos os bancos. Então, eu trouxe um exemplo depois no final a respeito dessa atuação que reflete também na própria recuperação. Eu vou passar alguns dados aqui da nossa área de economia sobre a questão da recuperação de crédito. Aqui, aí são dados mais macros sobre a questão da relação do crédito com o PIB. Então, aqui eles têm uma identificação de que o acesso ao crédito ele teve um crescimento expressivo depois do Plano Real, então, depois de 2000. E isso também eles identificaram justamente pelas reformas que foram feitas microeconômicas em algumas legislações, como a alienação fiduciária. Então, eles perceberam que, quando se faz essas alterações legislativas no intuito de tornar a retomada mais rápida, mais eficiente, gera um custo mais baixo, e isso é melhor para o ambiente mais saudável financeiro. Então, aqui, depois a gente teve o governo da Dilma, que teve uma queda na participação dos bancos públicos, então o acesso ao crédito não estava tão em alta como anteriormente, e isso é retomado em 2019, com o PIX e o aumento da digitalização do setor. Então, são as últimas colunas que mostram o aumento da expansão do crédito, né? Aqui, um pouco do que eu estava falando, eu trouxe como um exemplo, porque é uma lei mais recente, só para trazer uma expectativa que foi criada, né, e analisada em cima de vários estudos econômicos que foram feitos, mas a edição da lei conhecida como Marco Legal das Garantias, que justamente vem para simplificar o processo de execução extrajudicial
porque tinham se constatado que havia uma baixa recuperação desses créditos. Então, se optou por fazer uma lei que simplificasse o procedimento e a expectativa é de que haja uma redução estimada em 30% dos custos associados à inadimplência com esse procedimento. Ela é muito recente ainda, a gente ainda está sentindo como isso vai refletir, tem alguns procedimentos já acontecendo, mas é para trazer um exemplo de que antes a garantia desses produtos elas eram de difícil retomada e a expectativa é que isso mude com o tempo, né? Então, um exemplo do que eu estava dizendo anteriormente. Aqui é uma composição do spread bancário e a maior parte da composição dele está relacionada à inadimplência, e por isso a preocupação grande de se reduzir a inadimplência. Então, as garantias, elas que vão... quando você tem uma garantia, né, ou você tem uma segurança de que você vai receber a garantia em relação àquele crédito, a inadimplência cai. Então, por isso já gera todo o efeito no spread bancário. Então, aqui, nessa composição entre 22 a 2024, 33,5% do spread bancário era de inadimplência. Então, é um dado relevante que todo mundo fica preocupado do aumento, porque isso gera o problema do aumento do custo do crédito, né? Aqui são alguns dados em relação à recuperação de crédito, né, associado à questão das garantias, né, e a dificuldades que se vê e que se constata para executar essas garantias. Então, a taxa de recuperação da garantia aqui para o Brasil ela é de menos de 20%. Então, ela está muito baixa. A taxa ela é baixa comparado aos demais países, né? Aí, ali, no segundo item, se diz menos de 20% dos créditos garantidos são recuperados no Brasil em caso de falência, comparado a uma taxa média de recuperação de 68,7% na amostra de países ao lado. Então, é uma comparação, mas para mostrar que é difícil recuperar o crédito no Brasil. Aqui tem o tempo para isso, então, em média, são 4 anos para recuperar um crédito. Então, também a gente subiu, mas não subiu para uma coisa positiva, né? Porque, comparado aos demais países, eles conseguem recuperar, esses números estão em anos, né? Então, 4 anos em relação ao Brasil. E o custo da retomada desse bem, ele é um custo de aproximadamente 12% do valor a ser recuperado. Então, também mostra ali perto dos demais países como está a situação do Brasil, que é a recuperação mais longa, com um custo mais alto, em um tempo ruim também, né? Então, por isso que a gente traz esses dados justamente para trabalhar no legislativo, principalmente para alteração dessas legislações, né? Aqui, especificamente, com relação à recuperação judicial, a gente sentiu que houve um aumento, acho que todo mundo percebeu isso, porque isso está em todos os lugares, né, na mídia, um aumento de pedidos de recuperação judicial, principalmente depois de 2023. Então, em setembro de 22, ele era 785, ele sobe para 243. E no slide aí ao lado, se identificou que o maior número de pedidos de recuperação judicial está nas micro e pequenas empresas, né? Então, foram os pedidos maiores. A minha colega vai falar depois dos produtores rurais, também foi identificado um número altíssimo de pedido de RJ por produtor rural, muitos nas situações difíceis mesmo, mas também muitos casos relacionados à litigância abusiva, porque nós tivemos conhecimento que muitos produtores rurais não procuraram sequer os bancos para tentar a renegociação. Então, isso também já evidencia que ali tem uma certa litigância, mas aqui é mais para dar o dado geral da identificação desse problema da recuperação judicial e todo o trabalho que vem sendo feito. A gente tem uma área de crédito na Febraban, que não está dentro do jurídico, mas de crédito, que estuda também toda essa parte de recuperação judicial para ver o que é possível propor para melhorar esse ambiente, né? Aqui eu trago um exemplo de uma atuação da Febraban no STJ, na figura do amicus curiae, né, do terceiro interessado. Então, geralmente, lá na Febraban, os bancos trazem as questões que estão mais críticas que eles estão vivendo, e ali a Febraban, como associação, pelo seu papel institucional, faz, né, um pedido de ingresso nesses processos que muitas vezes estão afetados como repetitivos. Não é ainda o caso do ACC,
mas muitos casos de repetitivos no STF com repercussão geral, e a gente faz essa atuação para trazer justamente os impactos econômicos, já que ali é uma visão muito mais jurídica e a gente tem que contribuir, porque muito do que é decidido ali tem muitos impactos que nem todos os ministros conhecem, né? Vocês sabem que os ministros têm alguns que têm trabalharam já em bancos, já foram diretores em bancos, então tem mais conhecimento, até os despachos fluem muito mais, conhecem muito mais esses materiais, e eles conseguem entender como funciona esse processo, mas não são todos. Então, a gente procura subsidiar com pareceres, com notas técnicas, com material para ajudar nesses julgamentos. Então, aqui o que está sendo discutido ali no STJ, e a FEBRABAN ingressou para ajudar a contribuir para os debates, é a questão de como é feita a cobrança do adiantamento de contrato de câmbio, do ACC. Então, até então, havia os bancos, né, até porque os créditos de ACC são considerados extraconcursais, então não se sujeitam ao ACC, os bancos, até por conta da permissão da lei de mercado de capitais, promovem as execuções para fazer a recuperação desses créditos. E aí o que acontece é que em 2022 a gente tem uma decisão nesse caso aqui, nesse recurso especial, onde, embora eles afirmem, né, confirmem que os créditos de ACC são extraconcursais, eles entendem que pela inadequação da via eleita. Então, ele diz que não pode ser mais por execução, que teria que ser por pedido de restituição, como está previsto no artigo 86, segundo da lei de falência. E aí, nessa situação, também diz que o pedido de restituição tem que ser feito perante, né, o juízo de recuperação judicial, que para a gente é uma incoerência enorme, porque na medida em que eles são extraconcursais, é totalmente incoerente que se faça um pedido no âmbito do juízo da recuperação judicial. Quer dizer, as execuções individuais elas têm que caminhar independente da recuperação judicial. E, além de tudo, eles extinguem as execuções. Então, quer dizer, os bancos entram com execuções antes dessa decisão, então as execuções já estão postas, não tem custo, tem os custos ali que já foram avaliados, eles pegam e extinguem e ainda condenam os bancos às verbas de sucumbência. Então, isso gerou uma grande preocupação aí para todo o setor em relação à decisão. Ela não é uma decisão, é uma decisão de terceira turma, mas ela tem outras esparsas no mesmo sentido. Então, há uma grande preocupação em relação a isso. E a FEBRABAN contratou o parecer do professor Fábio Ulloa para subsidiar essa atuação lá no STJ. Né? Então, ele vem trazer muito claramente que os objetivos da falência e da recuperação judicial são totalmente distintos, por isso também que não poderia se aplicar o pedido de restituição à recuperação judicial. Então, a natureza delas já são diferentes, porque é uma execução concursal, há uma arrecadação de bens com uma formação de uma massa falida que tem um objetivo de liquidação da empresa. E na recuperação judicial, não, é um acordo judicial, não é uma massa que é consolidada, que é recolhida para a gestão de uma outra pessoa para depois ser repartida, né? Ou, enfim, e tem o objetivo de preservação da empresa, então é superar a crise financeira para preservar a empresa. Então, só por aí ele já diz que é totalmente inadequado se falar em pedido de restituição para a recuperação judicial. Aqui eu trago um trecho, um dos argumentos que ele usa, que é justamente o fato de não existir a massa recuperacional. Né? Ele diz que o devedor ele não é substituído na titularidade dos direitos e obrigações, né? Então, os bens dele não estão submetidos a essa constrição preparatória da expropriação, não havendo que se falar em massa objetiva. Ele é muito objetivo o parecer dele, né? Ele é ótimo. Aí ele também comenta que na própria estrutura da lei, na forma da lei, o artigo 86, inciso 2, está no capítulo relacionado à falência. E não tem nada fazendo menção em relação à recuperação judicial, né? Nem no capítulo que tem as duas situações, os dois institutos, e nem na que trata só da RJ. Então, a conclusão é que, como não há uma regra expressa que preveja o pedido de restituição para os casos de ACC, na recuperação judicial, tem que ser aplicada a regra geral e os bancos poderiam fazer a execução judicial. E aqui, só para dar um resumo do parecer dele, onde ele vem apontando as diferenças dos dois institutos e justificando por que não caberia o pedido de restituição em relação à recuperação judicial.
Então, aqui é um exemplo, né? As meninas vão falar de outros casos que elas têm a vivência no dia a dia em relação à recuperação, mas a FEBRABAN tem uma grande preocupação com essa questão das garantias, da efetividade das garantias. A gente sabe que tem outros projetos de lei, a FEBRABAN está atuando pela nossa área de relações institucionais, apresentando considerações, trazendo os impactos, os estudos, para contribuir, mas a gente sabe que também é um ambiente difícil, porque você também tem a outra parte, né, outros interesses ali relacionados que dificultam, muitas vezes, que se saia como deveria. Mas a gente entende que é importante mostrar que o reflexo acaba sempre na população. Então, existe toda essa cadeia de se reduzir e mitigar custos em relação à inadimplência, para depois gerar um acesso maior ao crédito, beneficiando toda a população. Então, era isso. Como FEBRABAN, gostaria de contribuir. Tem uma infinidade de assuntos sobre esse tema, mas eu vou deixar para elas que estão ali no dia a dia do tema da recuperação judicial. Espero ter contribuído e agradeço muito a atenção de vocês e o convite. E eu fico à disposição. Obrigada. Heloísa, obrigada. Acho que a primeira parte ali dos dados é super importante para a gente ter essa visão, né? Bom, gente, a SBZ, qualquer coisa que a gente recuperar antes de 4 anos, a gente está melhor que a média. Tranquilo. Aí, ó, Viu o Denis também, ó. Mas sobre essa questão do ACC, e eu acho que mostrar para os julgadores mais do que a questão jurídica, o reflexo para a sociedade, acho que a gente tem até um caso recente aí que a gente está trabalhando intensamente, tem julgamento amanhã, que envolve Bradesco, Santander, Banco do Brasil também, que a gente partiu para o parecer do Fábio Ulloa, mas também os bancos se uniram para contratar um parecer de cunho econômico, da Tendências Consultoria, que tem ali o Gustavo Loyola, que foi ex-presidente do Banco Central, para justamente demonstrar esse impacto para a sociedade, né? Que não adianta a gente salvar uma empresa específica e acabar com um produto tão relevante como o ACC para todos os demais exportadores, né? Bom, vamos partindo agora para a Sílvia. Queria te perguntar, Sílvia, como que o Banco do Brasil, aí, você e o Banco do Brasil, quais os desafios que vocês estão passando, analisando o mercado de crédito, né? Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Sílvia, para quem não me conhece. Tá. Quero agradecer aqui o convite, né, Milena, Sibeli. É sempre um prazer participar dos eventos CMR. É um prazer estar aqui também. E ainda mais aqui, honrosamente, com as minhas colegas aqui, né, que têm um know-how super, né, de bancos e são expoentes, né, na área. Então, assim, para mim é uma honra estar aqui nessa mesa aqui. Enfim, eu vou falar hoje um pouquinho sobre um desafio que muita gente não fala, mas a gente enfrenta, né? E isso é bem específico de bancos. Como é que eu passo aqui? Não. Pra cá. Que é a regulação bancária, tá? Por que a regulação bancária ela trava aqui os bancos numa negociação na recuperação judicial? Se por um lado o nosso sistema financeiro ele é robusto, ele é firme nos momentos de crise e ele tem que ser assim, né? Por outro lado, ele é submetido à regulação do Conselho Monetário Nacional e a gente tem várias regras que a gente tem que cumprir, né? E num cenário de recuperação judicial, essas regras acabam sendo entraves para uma negociação ampla com as devedoras, né? Então, a primeira regra que eu vou falar aqui, que é a regra de provisionamento de risco. Tá? Até no começo desse ano, a gente tinha vigente a resolução 2682, de 99, do CMN, e que o que dizia essa resolução? Os créditos inadimplentes eles são classificados em ratings. Então, a gente tem 9 níveis de ratings, do AA até o H. E quando uma empresa em recuperação judicial ela entra com um pedido de recuperação judicial, a norma entende que esse crédito vai levar um tempo para ser pago. Então,
A norma dita regras de forma objetiva com base no prazo de pagamento dessa operação. Então, na medida que ela entra com um pedido de recuperação judicial, o rating dessa empresa, ele automaticamente ele vai ser classificado no rate H, que é o último rating. Isso significa o quê? Significa que os bancos têm que provisionar 100% do crédito daquela empresa que entrou em recuperação judicial. E não é só daquela empresa. A lei também fala do efeito arrasto. Então, assim, se você tem um conglomerado, todo o endividamento do conglomerado, toda a exposição vai ser colocada nesse rating e você tem que fazer um provisionamento de 100%. Outros bancos menos conservadores até adotam uma porcentagem menor, tá? Mas não é o caso do Banco do Brasil, que é sempre mais conservador. Enfim, o que significa isso? Isso significa o impacto direto no balanço dos bancos, né? Porque aí você vai ter menos distribuição de lucro para o acionista. Então, a regulação bancária vai impedir aqui também uma negociação mais ampla com a devedora, na medida que o meu crédito, eu não vou conseguir conceder crédito para a empresa devedora, porque, com base na minha provisão, o meu crédito vai ficar um custo inviável. Então, por isso, essa é a razão porque o banco não participa desse mercado de novo crédito para a empresa em recuperação. E além disso, né, você deixa de ser, né, um parceiro da empresa, que você está com ela nesse período inteiro e, no momento de crise, você acaba deixando de ser o parceiro da empresa. Na resolução, que a partir desse dia 1º de janeiro passou a ser vigente, né, ela revogou a anterior. E o que mudou com ela? Agora a gente tem um provisionamento focado em 3 etapas, tá? 3 fases de risco. Quando você entra com o pedido de recuperação, lógico que você vai ser alocado num risco mais grave. Porém, essa resolução ela não estabelece só critérios objetivos para você fazer o provisionamento. Ela também traz critérios subjetivos. Isso significa que, no primeiro momento, você vai ser alocado crédito num rate mais baixo, porém, à medida que essa empresa for modificando a sua situação financeira, os bancos vão ter possibilidade de modificar essa provisão, esse rating e essa provisão. Isso significa que haverá, né, lógico que é muito cedo para dizer, as casas ainda estão se adaptando à nova resolução, mas isso significa que o banco, de repente, poderá, mais ou menos conservador, dependendo das regras internas, com base na resolução, poderá ingressar nesse mercado de crédito. Quem sabe ele não vai poder, à medida que o plano é aprovado, que os pagamentos começam a ser pontuais, ele consegue, com a análise subjetiva dele, colocar numa provisão um nível mais baixo, mais alto, aliás, e você conseguir entrar nesse mercado de crédito. Isso facilita e daria mais acesso ao crédito também para a empresa devedora. Por outro lado, essa regra de provisionamento ela acaba incentivando os bancos a também exceder o crédito, né? Porque eu vou ter o meu balanço impactado. Você imagina no momento de crise de inadimplência, como a gente viu ali no gráfico, a gente teve uma crise de inadimplência em 2015, 2017. Depois a gente teve outra crise, que o país também não sai da crise, né? Mas a gente teve outra crise depois da pandemia. E aí o que acontece? Muito inadimplemento, muita recuperação judicial, muita provisão, e o meu balanço é totalmente impactado. Então, a gente utiliza a cessão de crédito, né, do mercado, chamado vulgarmente para a gente limpar o balanço. Hoje, todos os grandes bancos têm uma gestora de ativos, né, que acabam cedendo os créditos mais antigos e, às vezes, de valor menor. E isso impacta diretamente. Então, você tem ali um incentivo para você ceder esse crédito. Ao mesmo tempo que eu tenho esse incentivo da norma reguladora, eu tenho, em paralelo, um mercado de crédito crescendo. Mercado de crédito inadimplido crescendo, que são chamados NPLs, né? E esse crédito inadimplido, a gente tem visto um crescimento desde os anos 2000. Tá? Em 2015, nós tivemos esse boom de recuperações judiciais
que também impactou muito as empresas que foram expostas na Lava Jato. Essas empresas eram muitas construtoras, praticamente todas as construtoras entraram, né, porque a Odebrecht entrou e aí as outras também entraram. Empresas de usina de açúcar, concessionárias de portos, tiveram empresas de infraestrutura em geral que têm ativos muito valiosos, né? Então, nesse momento, quando você tem lá um crédito que está parado lá, né? Eu não posso executar, e, ao mesmo tempo, eu tenho investidores, né, do lado das gestoras de ativos que ficam interessadas naqueles ativos. Por quê? Porque a lei te dá amparo para você fazer negócios dentro da recuperação judicial. Então, a depender do valor do seu voto, né, o NPL aqui, nesse caso, né, do crédito sujeito, ele tem um poder que os outros não têm, que é o poder de voto dentro de um plano. Então, se você tem, a depender do seu valor de voto, você consegue muito bem direcionar o plano da recuperação. Então, você pode, que são os casos mais comuns que a gente tem visto, né? Você pode direcionar, comprar crédito para utilizar na compra de um ativo da empresa por UPI, porque não tem sucessão de passivo, né? Você aportar dinheiro ali também, né? Além do crédito, aportar mais dinheiro. Você pode utilizar esse crédito e converter em equity, né, e você virar sócio da empresa, acionista, enfim. E o que acontece? Você acaba fazendo grandes negócios que são muito lucrativos, né, e com potencial de grande lucro no futuro. Você, na verdade, acaba investindo na empresa, ou então nos ativos da empresa. Além de tudo, né, a gente tem visto aí o crescimento do Deep Finance, você tem também possibilidade de direcionar aquele plano para que você, dentro do mercado de capitais, você conceda um Deep Finance para aquela empresa. Logicamente, né, você tem que manter o interesse de credor dentro daquele plano, né? Não pode você decotar o crédito do coleguinha lá com 95% de deságio e receber só no Deep Finance como você quer extra, tá? Você tem que manter o interesse lá dentro do plano. Mas isso também tem acontecido. Então, você entra num mercado ali muito lucrativo, né? E o mercado chama isso, né, de fazer essas estruturações jurídicas para ter lucro no futuro, da Special Situation, agora famoso Special City, né? O pessoal já sabe, já conhece, enfim. Então, esse mercado aí também impulsiona os bancos que estão também sobrecarregados no momento de inadimplência, de muita recuperação judicial, e incentiva os bancos a venderem esses créditos. Você tem, a partir dessa época que eu falei, de 2015, teve esse momento dos ativos valiosos, que os investidores começaram a se especializar. À medida que eu tenho a especialização do cessionário, eu acabo tendo a especialização do cedente também. Então, os bancos também começaram a se estruturar para vender crédito, né? Então, não é uma novidade. Não é uma novidade, por exemplo, o Banco do Brasil, desde 2020, já tem uma estrutura de cessão de crédito, né? E quem trabalha com isso, com crédito, mercado de NPL, sabe. E é uma esteira que funciona muito bem, eu só tenho ouvido elogios disso, né? E, assim, os bancos vêm se estruturando para isso. Por quê? Porque o ambiente de recuperação judicial virou um ambiente sofisticado de negociação sofisticada. Estruturas para você ter lucro no futuro. Então, e a gente tem que lembrar que a atividade principal do banco é a intermediação financeira, né? Então, assim, o banco não vai querer investir num negócio para comprar ativo para vender no futuro. Ele não vai querer ser sócio da empresa porque ela investir na empresa. Ele não tem essa expertise e nem é o objeto dele, nem é o objetivo do banco. O banco quer botar dinheiro, quer dar dinheiro, vender dinheiro, garantir esse dinheiro de volta ir em lucro e você conceder de novo o crédito. Então, tudo isso acaba que estimula o mercado de cessão, né, cessão de crédito. Além desse impulsionamento aí da inadimplência, né, da estrutura, a gente teve também,
muitas vantagens, tanto legislativas, não é vantagens, né? Mas assim, a lei e a jurisprudência também foram importantes para garantir uma segurança jurídica para esse investidor. Então, a gente teve, até coloquei ali, tiveram decisões que conferiram maior segurança jurídica para o investidor. Esses 2 acordos que eu coloquei aí, eles não tratam de crédito habilitado, crédito do sujeito, mas eles direcionaram os acordos depois dos tribunais regionais. Tá? Deixa eu só falar aqui dos acordos. Bom, esse recurso especial ele foi julgado em 2019 e o ministro Luiz Felipe Salomão ele decidiu que a cessão do crédito para terceiros não transmuda sua natureza, independente da qualidade do cessionário. Nesse julgado, o ministro ele fala da necessidade de dinamização do mercado de crédito, ele fala da objetivação da cessão de crédito, ou seja, você não, independente de quem é o cessionário, aquele crédito vai continuar com a mesma natureza. No recurso extraordinário, o ministro Marco Aurélio ele apreciou o tema 361, que é de repercussão geral, e fixou a tese: a cessão de crédito alimentício não implica alteração da natureza. Da mesma forma, esses julgados acabaram por influenciar os tribunais regionais e acabaram depois convertidos em lei com a reforma da lei. Né? Então, a gente tem disposição hoje com o 1412 dizendo que o crédito cedido ele não muda a natureza. Então, além disso, a lei nova, assim como outras legislações também, deram mais segurança. Eles trataram essa lei nova, que não é mais nova, conferiu maior segurança com relação à UPI, à não sucessão, conferiu segurança com a impossibilidade de declaração de ineficácia dos atos do plano. Então, várias coisas que deram também um respaldo para o investidor ali investir nesse crédito. Tá? Então, o banco está dentro desse momento assim que a gente vê que é nitidamente uma tendência de substituição do credor originário por um credor investidor. A recuperação judicial hoje já é um ambiente sofisticado de negócios. Né? Então, quando inicia uma recuperação judicial, já tem gestora de ativo interessada no crédito. A gente teve um caso recente aí, não sei falar muito bem, mas eu li, é o caso da Intercement. Eles compraram o crédito do Banco Itaú, depois compraram o crédito do banco, e agora a empresa, a gestora que comprou, ela agora é a administradora da empresa, entendeu? Então, assim, tudo isso acontece nesse ambiente que dá respaldo para isso também. Né? Então, agora, esse desafio de virar também aquele que fica na recuperação judicial, espera aquele crédito ser pago, às vezes dura anos, e essa especialização como cedente, a gente está passando. Né? Eu não sei como, eu acho que isso é um movimento sem volta. Né? Acho que até essa resolução, que é a resolução nova, ela permite até uma melhor precificação, na medida que você tem ali uma modificação de provisionamento, e essa modificação de provisionamento também permite uma melhor precificação. Além de ferramentas que hoje a gente tem com IA, tal, que você pode, né, verificar melhor os bens, os ativos de cada empresa. Enfim, me parece que é um movimento sem volta essa mudança. Eu já falei demais, mas eu vou continuar, porque eu me comprometi aqui a falar do outro desafio. Bom, a gente tem enfrentado o desafio ao longo de todos esses anos. Né? Eu estou na área de recuperação de crédito desde 2015. Eu sou antiga, não sou velha. Né? Velha é etarismo, não pode falar. Então, né, desde essa época, a gente vem enfrentando vários desafios. Né? O produtor rural foi um deles bem emblemático, principalmente para o Banco do Brasil, que é o maior financiador do agro. Então, a gente teve, lógico, vocês devem lembrar, ou que se não lembram, já ouviram falar como que aconteceu tudo isso, né? Desde o momento que o produtor rural não era comerciante antes do Código Civil, aí depois a gente teve o Código Civil que o empresário tinha que ter registro na junta, e aí tinha lá uma disposição dizendo que o produtor rural, para se equiparar ao empresário, ele tinha que ter registro na junta. E aí a gente teve a lei de 2005,
Código Civil 2002, 2005 a gente teve a lei que, no artigo 48, falava que precisava demonstrar a regularidade da atividade, só isso que estava escrito, regularidade da atividade no prazo de 2 anos. E aí, mas a regularidade da atividade é o quê? Atividade registrada ou atividade que eu já exerço e o registro pode ser feito depois? Aí ficou aquela discussão. Interpretação, porque parece que o legislador faz isso de propósito, né? Para dar dinheiro para os advogados. É isso aí. Aí, vai achando brecha. Aí teve um caso emblemático, que foi o caso do Pupim, né, do rei do algodão, que ele fez o registro, dia anterior, e no dia seguinte pediu a recuperação judicial. E aí, lógico, os credores se insurgiram contra aquilo. O juiz de primeiro grau do Mato Grosso deferiu isso, só que aí no tribunal suspendeu, porque não tinha comprovação dos 2 anos. E ficou essa discussão, precisa dos 2 anos, não precisa dos 2 anos. Tanto demorou que eles fizeram um novo pedido, que daí agora já tem os 2 anos. Aí, 2 anos. Agora eu tenho 2 anos, eu posso pedir. Aí os credores se insurgiram de novo. Espera aí, mas antes você era pessoa física. Meu crédito concedido como pessoa física não entra na recuperação judicial. Aí discussão, em 2018, acho que ele entrou em 2014 e só em 2018 teve uma decisão do STJ falando que tudo entrava na recuperação judicial, independente se eu tinha concedido o crédito antes como pessoa física ou depois do registro na junta. E aí, esse caso emblemático, que virou case e tal, a lei, a reforma da lei veio dizer, olha, eu não preciso do prazo mínimo de 2 anos. Eu dispenso a exigência do registro na junta pelo prazo mínimo de 2 anos. Mas você vai ter que comprovar que você tinha uma atividade ali, né? Então, a lei veio trazendo nesse 48, parágrafo 2º e 3º, a legitimidade e a dispensa do registro da junta. Mas ela definiu a forma de comprovação do prazo de 2 anos do exercício da atividade regular, os documentos que deveriam ser apresentados e organizado de acordo com a legislação contábil e tal. E, além de tudo, entregues tempestivamente, né, nos órgãos respectivos. Além disso, ela definiu os créditos não sujeitos. Mas teve a lei lá dizendo tudo bonitinho, aí teve o julgamento do tema repetitivo. E esse tema repetido foi logo depois, foi um pouco depois, 2 anos depois. Ao produtor rural que exerce sua atividade de forma empresarial, mais de 2 anos é facultado requerer a recuperação judicial, desde que esteja escrito na junta comercial no momento que formalizar o pedido. Legal. Está certo agora. A alteração legislativa já havia sido feita. Sim, a decisão foi depois já. Então, você tinha ali tudo certinho. Mas isso acontece na prática? Não acontece. Tá? Existe uma decisão, inclusive, do STJ, que fala que assim, a viabilidade da empresa fica a critério dos credores. Ok, fica a critério dos credores. Só que essa decisão, a maioria das decisões que a gente encontra do deferimento, ela traz essa decisão como se os requisitos objetivos, né, documento e prazo, tal, fosse a mesma coisa. Mas não é a mesma coisa. Uma coisa é você ter os requisitos para o deferimento. Outra coisa é a análise da viabilidade pelos credores quando o plano for apresentado. Só que isso é usado de uma forma, né, generalizada. Daí o que acontece? Na prática, não há mais indeferimento de pedido de recuperação judicial de produtor rural. O que é um absurdo. Então, ontem eu até estava lendo um artigo no Valor Econômico, que eu te falei para você? Eu estava lendo um artigo no Valor Econômico sobre pedidos de recuperação judicial abusivos que foram extintos, né? E até tinha uma entrevista lá com uma das juízas, e ela falou, o momento de eu ver se é abusivo era no começo. É o deferimento ou o indeferimento do processamento. Ali eu preciso ter todos os documentos. E até porque, como que eu vou aprovar um plano se eu não tenho lá
Como é que eu vou averiguar a viabilidade se eu não tenho lá os elementos contábeis da empresa, eu não sei se ela tem possibilidade de pagamento ou não, né? Então, assim, essa porteira aberta, entrou todo mundo em recuperação judicial. Mas aí eu pergunto, né? E assim, é uma coisa que a gente precisa falar, né? Eu sei que tem muita gente que é gente séria, advogados sérios, e que vão entrar com pedido de RJ de produtor rural por motivos sérios. E tá certo, a lei permite mesmo. Só que a gente tem que pensar aqui, por que a gente teve tanto pedido de recuperação judicial de produtor rural? Esse público, né, o agro, ele está acostumado aos efeitos climáticos, à modificação dos preços das commodities, né? Então, o Brasil também não é um país que é um país estável. Então, também a questão alta da Selic e tal. Será que é isso mesmo que está fazendo o produtor rural entrar em recuperação judicial? Ou será que é o comportamento do devedor, que não se desmobiliza, né, não se desmobiliza, não desinveste, simplesmente entra com um pedido de recuperação judicial, porque existe, sim, uma parcela, como você falou, existe uma parcela dos escritórios e assessorias financeiras que estão oferecendo esse produto. E é um produto de prateleira. Tipo, olha, entra que eu vou te conseguir um desconto lá de tanto. Ganho certo. Nessa reportagem fala isso, até cita nome de escritório, tudo, no Mato Grosso, enfim. E não ajudar mesmo a própria capacidade. Isso. Aí a gente se questiona exatamente isso, né? É para pensar, assim, é a tese que foi fixada pelo STJ, buscando uma blindagem patrimonial, buscando decotar os créditos dos credores, né? Só que, às vezes, a RJ do produtor rural é um tiro no pé para o próprio produtor rural. Né? Então, assim, como foi falado, eu já conversei com a equipe de recuperação de crédito, a parte negocial, eles não vêm negociar com o banco antes, pedindo, olha, será que você não tem um outro instrumento aqui para negociar? Não, é uma surpresa, entrou com recuperação judicial. Então, vende o produto de prateleira, com planos que não tem nada a ver com a estrutura da empresa, muito aqueles planos prontos, né? E aí depois o produtor que está desavisado nessa situação, porque ele não foi informado das consequências, vem reclamar. Por quê? Porque a recuperação judicial, como eu falei, o negócio do provisionamento, ela impossibilita a contratação de crédito com o banco. Então, o banco, que é parceiro a vida inteira dessa família, desse produtor rural, não vai poder mais conceder crédito. Então, resta para ele a cooperativa, né, que são valores também que às vezes não são suficientes, né, ou então o mercado de capitais, que é muito mais alto o valor. Outra coisa, o dever de transparência do devedor na RJ com a comunidade de credores. Esse devedor, será que todas essas informações que precisam no pedido, né, isso funciona para todo produtor rural? Todo produtor rural tem essas informações? Não tem. Como que eu, banco, vou aprovar uma recuperação judicial, um plano, que eu não sei nada? Nada. Né? Além disso, é muito peculiar o desenho das operações e garantias do produtor rural. Além de ter lá o script da não sujeição dos créditos, né, e das garantias, por exemplo, a lei mudou a lei da CPR. Então, assim, a CPR física não está sujeita. Isso foi uma negociação com os bancos, tá? Ela tá lá na lei por um motivo. Porque foi uma negociação dos bancos, porque a CPR física é a que mais negocia safra. Todo ano, aquela safra. E isso foi uma coisa dos bancos, e para fomentar o crédito mais barato, tal, ela está fora. Só que a safra não é bem essencial também. Né? Então, às vezes, o produtor está desavisado nessa, e aí o escritório de advocacia entra com esse combo. Ele tem coobrigação da família toda, aí vai a filha lá reclamar porque daí os bancos vão atrás do que tem, né? Do que pode. Então, aí vai a filha reclamar, daí o produtor, como assim? Mas eu estou em RJ. Não, mas não está. Esses créditos de coobrigado não está. E mesmo você sendo coobrigado de operação que não é de produto rural, você também não está. Né? Então,
o avanço sobre os bens dele vai continuar. Qual é a vantagem? Não é vantagem, né? Só que ele também não sabe, muitas vezes, disso. E aí, outra coisa que eu botei ali, o elevado valor em garantia de hipoteca. Por que isso é um ponto também para ser olhado? O Banco do Brasil, historicamente, como não tinha recuperação judicial, a maioria das operações do banco, a garantia é de hipoteca. Hipoteca de fazendas. Né? Fazendas, hipoteca e penhor, né? E o que acontece? Você quer montar um plano, o Banco do Brasil está lá como credor da classe 2, né? Com um valor elevado, só que ele não vem negociar com o banco para o banco aprovar esse... Porque quando você tem um credor majoritário na classe 2, a primeira coisa que você tem que fazer tem que conversar com esse, senão vai ser um problema. Não, ele não vem conversar, mas ele oferece um deságio que o recovery na recuperação é muito pequeno. Só que você vai, lógico que tudo é custo, tudo é cálculo dentro do banco, você vai olhar o que ele tem de bens. Aí tem 50 fazendas com um valor gigante e eu tenho hipoteca. Como que um comitê de crédito vai apoiar e aprovar isso se ele não pensou nem em se desmobilizar e nem vender um ativo para me oferecer uma condição melhor? Não vai. E o que é ruim também nesse sentido é você ver que, assim, o que eu vejo, a classe 2 era para ela ser diferenciada, né? Teria que ter um pagamento mais vantajoso. Exatamente. Né? Para nós, credores bancos. Justamente por a gente ter a garantia. Exatamente. E aí o que acontece? O recovery da falência é gigante. E a gente acaba não vendo essa diferença. Se for falência, eu estou na classe 2, eu recebo de todos os outros. Como que eu consigo aprovar isso num comitê? Não faz sentido. Então, você não me oferece condições para eu aprovar, você quer que eu aprove, e aí vem um outro problema também, outro desafio que a gente também sempre enfrenta, sempre é banco, que é do abuso. Aí eu abuso do direito de voto, entendeu? Só que agora, depois da lei, agora você precisa da vantagem indevida. Qual é a vantagem indevida de um banco que não aprova o plano? Nenhuma. Eu não tenho nenhuma vantagem de o meu cliente falir, não é isso. Não quero que ele... É bem devida e justificada. Justificada, exatamente. Então, assim, é um pacote que vem, um combo pronto, né? E outro ponto ali que também é ruim é que são os juízes não especializados, né? Aqui em São Paulo, a gente tem diferencial, tem várias especializadas, Câmara, mas nem todos os lugares tem. Então, um juiz que vai lá, o advogado, fica na orelha lá e aprova e faz uma decisão com vantagem para o devedor, acaba gerando uma insegurança jurídica, que é o que você estava perguntando, né? A gente está num momento de insegurança jurídica porque esses juízes que não são especializados acabam fazendo até precedente, vai para o tribunal, vira um precedente que o outro vai lá, olha isso aqui, ó, põe aqui, isso aqui resolve. Entendeu? Não é uma coisa analisada. E além de não ser especializado, né, Silvia, normalmente são comarcas muito pequenas. O juiz está ali envolvido com a atividade. Então, isso dificulta muito também nesse sentido. Eu tive uma comarca lá que era uma execução, mas aí eu liguei para jurídico de lá, do interior, e aí ela falou assim, mas não dá, eu não consegui falar com o juiz, porque o juiz é grileiro. O juiz está envolvido no processo. Então, assim, é difícil, né? É difícil. Eu não consegui falar com ele porque ele foi afastado, porque ele é grileiro, também está envolvido. Ou então a própria empresa é a maior da cidade, né? Ela fomenta toda, né? Então o juiz fica entre a cruz e a espada, né? Ali, porque é o vizinho dele, né? A pessoa da padaria fornece, tem alguém que trabalha, né? A empresa é a maior empresa. Isso e aquela coisa, né? O banco tem dinheiro, o banco você resolve, né? Então, é isso aí. Lógico. Que a gente está começando a fazer agora com essas RJs de produtor rural. A gente não enxergou o resultado disso ainda, mas a gente está praticando e daqui a pouco a gente vai enxergar. A gente tem que entender que na recuperação do produtor rural, além de toda a documentação do 51, todo mundo tem que pegar, mesmo não sendo produtor rural, para o produtor rural a situação está bem difícil mesmo, porque os requisitos contábeis são extremamente rígidos. E é o que você falou, a gente sabe que está bonitinho na lei, mas não está bonitinho nos fatos. Não. Né? O que a gente está fazendo é insistir bastante e apontar
a necessidade da apresentação dessa documentação, não só do 51, mas também a do próprio produtor rural, por meio de constatação prévia. Então, a gente tem exigido, brigado muito, se não é deferida a constatação prévia, a gente agrava, para que haja uma constatação prévia e uma certificação de alguém que foi até lá e fez tudo isso, que a gente sabe que o juiz não vai mexer com o documento contábil das empresas. Sim. Então, eu acho que talvez por esse caminho a gente consiga mitigar alguma coisa daqui para frente. Com certeza, acho que tem que bater nesse primeiro momento, porque se for uma litigância abusiva, se for uma questão que não é cabível ali, a recuperação judicial, como foi nesses casos relatados na reportagem, que falava que era uma recuperação judicial, que foi dado o stay, só que tinha tipo 2, 3 credores que eram concursais. Aí você se beneficia, você beneficia a devedora. Exato. Até como advogada, que eu sou, acho que a única aqui de devedor, eu estava em caráter institucional apenas hoje, mas eu acho o seguinte, é ruim também para quem atua do lado do devedor, porque muitas vezes nós somos buscados justamente nesse intuito. Eu quero fazer uma recuperação judicial porque o seu coleguinha falou que é possível, você tem 3 credores e dentre eles o Banco do Brasil, geralmente, e eu quero entrar com a recuperação judicial a qualquer custo. Você é obrigada a negar esse tipo de projeto, eu acho que passa pelo advogado esse primeiro crivo, é obrigação do advogado também verificar a viabilidade, e nós temos ferramentas na lei que possibilita também, e que eu acho que a gente tem que mudar um pouco essa cultura do litígio pelo litígio, né? O litígio, por hora, em alguns determinados, algumas vezes ele vai ser necessário, mas a gente tem ferramentas, a gente tem possibilidade muitas vezes de uma composição através de uma mediação ou de uma conciliação, não importa o caminho, mas conversar com o credor, né? E o que eu vejo é que a maior parte dos devedores realmente, na parte do agro, tem colegas oferecendo como produto de prateleira, o que é inadequado, e não busca uma tentativa de composição antes, que pode possibilitar, inclusive, realmente uma reestruturação sem a necessidade de nada mais agressivo, né? Porque a recuperação judicial é custosa, ela é agressiva, e no agro a gente tem visto que não está surtindo efeito, né? Sim, exatamente isso. Então, e aí, só para finalizar aqui... Concordo com o que você está falando, eu acho que a gente então, tem somos credor e devedor concordando que... E esses encontros aqui são necessários justamente para isso, para que a gente possa melhorar nossa atuação. Né? Sim, exatamente. E assim, é importante a gente estar de olho, né? A gente não deixar passar em branco. A gente tem que... porque a gente está acostumado... Sibeli, você não está sozinha. Tem mais uma advogada de devedor infiltrada aqui, tá? Só para ti. Tem. Mas a gente está... E é por isso que um evento como esse é super importante, porque a gente teve muita especialização de devedor, né? Os eventos eram sempre promovidos por devedores, né? Então, assim, a gente precisa também levantar a bandeira do credor que está lá financiando a empresa, né? Ele é super importante, né? Então, a gente tem que falar sobre isso. E a melhor solução é a conjunta, né? Exatamente. Desenha conjuntamente, né? Todo mundo acaba abrindo mão, mas que no final a reestruturação de fato ocorra. E aí, por último aqui, só dando uma passada aqui, também já falei muito. Outra ampliação aqui que a gente tem agora, mais recentemente, é essa da RJ de cooperativas, né? Isso, para mim, é uma surpresa, assim, a gente fez faculdade, né, e a gente aprendeu que cooperativa não é sociedade empresária, né? Mas, enfim, a gente tem no artigo 2º, né, uma disposição, né, que coloca ali que a lei não se aplica à cooperativa de crédito, sociedade operadora de plano de saúde, assistência e saúde. E aí, no meio dessas aprovações, né, foi colocado no parágrafo 13, que não tem nada a ver com nada, né, assim, não é o lugar certo para falar sobre isso, colocou lá, não se aplicando a vedação contida, que é a vedação de não ser legitimada, né, para a RJ, a sociedade operadora de plano de assistência à saúde cooperativa médica. E aí a gente teve recentemente, agora em junho, a gente teve um acórdão que entendeu que
quem está fora da RJ é a cooperativa de crédito. A cooperativa de saúde, ela está dentro da recuperação, porque não está falando lá. E aí teve também nesse meio tempo, né, agora em 2024, essa ADI, né, que foi julgada aí pelo ministro Alexandre de Moraes, e foi julgada entendendo que não era, né, inconstitucional aquela parte ali que foi colocada na lei. Então, a decisão se baseou nessa ADI e aí permitiu a legitimidade da cooperativa médica, né, Unimed, Taubaté, eu acho. E permitiu, então, a continuidade, reformou o acórdão do tribunal. Isso aqui assim, acho que a gente vai ter que lidar com isso, porque está lá na lei, né? Infelizmente foi colocado, mas é uma situação de insegurança jurídica, porque você concede crédito para uma cooperativa, entendendo que ela é uma sociedade simples, entendendo que ela não pode falir, porque ela não pode, escrito lá. E aí aquela frase ali mudou toda a lei da cooperativa, ou seja, ela não pode falir, mas ela pode pedir recuperação judicial. E se não for aprovado o plano, ela não vai falir? Ela vai para ser liquidada? Exatamente, acho que era isso que eu ia complementar. Fala, qual que vai ser a consequência da rejeição desse plano? Exatamente. E assim, a vedação não está aqui, né? A vedação está no artigo 1º. Eu acho que é de empresário, falta característica de empresário aqui. Porque tem um artigo na lei de cooperativismo que fala que ela é uma sociedade de pessoas, sociedade simples, ela não usa simples, eu acho, usa outro nome. Sem fins lucrativos. E ainda fala disso, sem fins lucrativos, enfim. Na tentativa de beneficiar os usuários, os cooperados, tal, abriu-se esse leque aí. Eu não sei se isso vai ser uma coisa relevante dentro do ambiente de recuperação, se vai ter muitas, porque acho que não tem, talvez, mas que não deixa de ser sempre um desafio para a gente, porque a gente está sempre vendo coisas novas, coisas que a gente aprendeu que não era, e que agora que agora pode. E aí, isso tudo... Não, isso tudo para dizer que tudo é precificado. Então, assim, se eu tenho uma cooperativa e ela não é uma sociedade empresária, ela não vai entrar em recuperação judicial, o preço daquele crédito vai fazer diferença. Se ela começa a entrar em recuperação judicial e agora a jurisprudência aceita, né, isso vai ter um custo também. O produtor rural, que eu estava falando, o Banco do Brasil utilizava a hipoteca, e talvez isso fosse um crédito mais barato, porque você não tem lá, você não tem que... Enfim, historicamente era importante para as famílias, inclusive, tal. Agora, quem sabe, vai mudar. A garantia, de repente, vai virar alienação fiduciária. Não sei, não é uma opinião, mas não... Então, assim, tudo, a decisão judicial, a jurisprudência, os juízes têm que se atentar para isso, que isso impacta diretamente o mercado de crédito. Impacta no mercado. Assim como eu falei no caso da cessão de crédito lá, impactou os investidores procurarem os créditos, porque agora eles têm uma segurança. Então, é isso, né? A gente precisa dessa segurança jurídica. É só um caso prático aí de cooperativa, que a gente fez o recurso contra o deferimento, a gente foi extinta a recuperação judicial, aí deu um prazinho ali, né? E quanto tempo, Fabi? Não me lembro. Ela entrou 4 meses, ela deixou transitar em julgado, se converteu numa SA e pediu recuperação judicial. Exatamente como o Pupim. Aí o argumento foi os 2 anos. Não tinha atividade regular como SA por 2 anos para ter. A história se repete. Se eu não faço daquele jeito, eu vou. Já que você falou que desse jeito eu conseguiria, eu vou lá e faço isso, né? É um absurdo. É isso aí, gente. Obrigada, viu? É um prazer. Como eu falei desde o início, é um prazer participar dos eventos CME e é um prazer estar aqui também. Mas você vai continuar falando aqui com a gente. E aí, Amanda? Eu queria te perguntar assim, sobre as garantias fiduciárias. Acho que é um tema muito já sedimentado, não tem discussão sobre não sujeição, mas por que a gente não consegue colocar a mão nesses bens?
É verdade. Bom dia, pessoal. Já falei bastante aqui, mas eu quero agradecer aí o CMR, a Cibele, por ter me convidado, o Bruno e a Milena da SBZ são parceiros já de longa data das recuperações judiciais, extrajudiciais. Vocês viram que eu falo bastante, né? Já me adiantei aqui em muitos assuntos que nem eram, né, do meu painel, mas acho que é importante, acho que depois, até se tiver um tempo, de quem tiver uma pergunta, quiser participar, acho que fica mais dinâmico, né? Às vezes vocês têm algum caso prático que quer colocar, tem alguma... Enfim. Mas vamos à pergunta da Milena, garantia fiduciária. Eu acho que é um tema muito amplo, né, Milena? E que tem muitos desafios. Como você falou, por mais que está escrito, né, na lei que é um crédito essa concursal, a gente sabe que na prática não é bem assim que funciona. E a gente sempre tem que analisar no caso concreto. Então, assim, não só da própria garantia, do tipo da garantia, mas também do tipo da operação, do tipo da empresa, né? Então, começando por cessão fiduciária, né, a gente tem decisões de liberação de garantia de cessão fiduciária, seja na parcial, seja na totalidade. A gente vê, eu tenho um caso recente, inclusive de cautelar preparatória, já de imediato com liberação de recebíveis. Eu acho super prematuro, porque você, numa preparatória, você não tem ali os requisitos, você não tem a documentação comprobatória, igual você estava falando, de produtor rural, e também numa cautelar você não tem nenhuma previsão de constatação prévia, ou de, né? Então, eu acho que é muito prematuro o juiz já, logo de cara, determinar aí a liberação de recebíveis de todos os bancos, né? Não foi, inclusive, só de um ou dois, foi de todos os bancos que tinham, que têm essa garantia. E também, além de não ter os documentos comprobatórios, eu não tenho uma fiscalização, né, de um administrador para saber a destinação desse recurso. E não aqui, né, me desculpe os advogados de devedores, acho que até em alguns casos faz sentido, sim, essa liberação. Mas você tem que comprovar qual que é a destinação. Porque a gente está se deparando com muitos casos em que estão se utilizando da analogia, como diz a Cibele, para conseguir antecipação de determinadas decisões sem ter efetivamente um fundamento e sem ter ali uma necessidade clara dessa essencialidade do porquê, para onde vai, se é para pagar realmente uma folha de pagamento, né, ali dos trabalhadores, se é realmente para pagar o imposto, enfim, não fica muito claro. Então, eu acho que a gente vem tentando, ao menos, pedir que seja comprovada a destinação, né, dessa liberação, porque em muitos casos a gente recorre, acho que deve acontecer isso com o Brasil também, mas essa garantia se esvazia. Então, por mais que você ganhe em segunda instância ou no próprio STJ, você acaba não tendo a reversão desse valor. Então, o máximo que você consegue fazer ali é ter uma fiscalização para ter uma melhor condição de você acompanhar a destinação desse recurso para que ele não seja desviado, né, para que realmente seja ali para o dia a dia ou para o giro da companhia. Acho que isso de cessão fiduciária, acho que isso é um dos pontos, além da questão do performado e não performado, mas que a gente já tem decisões do STJ já dizendo que não, né, que as garantias fiduciárias, independente se é performado ou não, pouco faz diferença, né, no último acordo, inclusive, foi colocado dessa forma, que não faz diferença, né, se está performado ou não. Isso. É que, às vezes, enunciado, pelo menos para outros estados, não seguem muito, né? Quando vem do STJ, acaba... E é super curioso, porque essa discussão começou aqui, né? Com aqueles casos de livrarias e tudo mais que precisava, que o Recife... E aí começou essa história do não performado aqui, e depois do STJ... No Rodrigues da Cunha, ele falou. Também. Rodrigues da Cunha, que é um patrimônio de afetação, e a gente tem cessão fiduciária. E ele fala ali que pouco importa se é performado ou não, e manteve fora aí o recurso dos meus queridos colegas aqui, atuando pelo Bradesco. Então, acho que isso, né, Milena, acho que isso a gente já tem bastante jurisprudência em relação à cessão fiduciária, mas ainda no dia a dia é um desafio para nós, credores bancários, porque, como a Silvia colocou, acaba impactando no mercado, a gente percebe que a cessão fiduciária nos créditos
dos bancos, elas já não são consideradas uma garantia muito sólida, justamente por conta da quantidade de liberações que a gente acaba tendo no dia a dia de recebíveis quando entra em recuperação judicial. É muito grande. Se a gente for fazer um comparativo do que a gente ganha, do que a gente acaba tendo que liberar, acho que acaba ficando ainda em desvantagem ali, a gente acaba tendo que liberar mais valores do que efetivamente aqueles que a gente consegue utilizar como garantia e aí para amortizar ou liquidar a dívida do crédito. Partindo para uma alienação fiduciária aí, de bens móveis, imóveis, ações, a gente tem desafios também, tanto em relação a, não tanto a sujeição, mas o que estaria dentro, né, e o que estaria fora por conta de decisões recentes, agora meio que já está pacificado, de que o crédito garantido por alienação fiduciária ele é até o limite da garantia, só o valor, o saldo remanescente é quirografário. Mas como saber qual é esse valor? Né? Se eu não tenho no contrato um percentual, se eu não tenho no contrato um valor, qual que é efetivamente esse valor que está dentro, que está fora? É muito subjetivo, né? Acaba ficando subjetivo. Às vezes fica a critério da própria recuperanda, às vezes fica a critério do AJ. Isso é ruim, porque, na grande maioria dos casos, o banco ainda não discutiu essa garantia, que é quando eu teria ali o valor exato. Ao mesmo tempo, eu não vou poder discutir, por conta da essencialidade, na grande maioria dos casos, então fica um pouco subjetivo qual seria o valor. A gente tem tentado, na medida do possível, né, ou pedir exclusão total, quando a gente vê que está muito próximo, ou ali tentar pedir algo próximo, pedir uma avaliação, enfim, para tentar delimitar, porque, no final do dia, o prejuízo acaba sendo nosso, né, do credor bancário, se aquela garantia efetivamente tiver um valor muito inferior. Ou se, por exemplo, for um bem essencial e eu for discutir essa garantia dali 2 anos, né, que não deveria ser, né, o 180 mais 180 não deveria dar 2 anos. Mas, às vezes, se estende um pouco mais, e aí a gente acaba desvalorizando esse bem na hora que for fazer a discussão. Essa questão da essencialidade eu vou falar também. Também é um grande desafio. Né? Quando é bem de terceiro, né, às vezes você tem... Isso é um tema bastante polêmico na prática, porque o bem de terceiro... Às vezes a gente vê muitas manobras de recuperanda, principalmente não pedir a consolidação substancial, para conseguir colocar um bem, um crédito que é garantido por alienação fiduciária, seja de imóvel, móvel, ações, dentro da recuperação judicial. Então, ela faz listas separadas e diz que, perante a devedora principal, aquele crédito é sujeito, e perante a devedora proprietária daquele bem não é sujeito. Então, dentro da mesma recuperação judicial, por não ter a consolidação substancial, eu acabo ficando nesse critério de sujeito e não sujeito, e, inclusive, às vezes, ainda com uma dificuldade de essencialidade. Então, nós, lá no banco, a gente defende o entendimento majoritário do STJ, que a propriedade fiduciária, independente de quem é o proprietário, está fora da recuperação judicial. Mas a gente sabe que, na prática, é um desafio. Mover intersummit é um caso, atualmente, desse desafio. Mas a gente, quando chega no STJ, por isso que eu falo que é um grande desafio, a gente acaba ganhando no STJ, né? Seja a sessão, seja a F, seja de terceiro, mas o longo período que passa, o estresse, né, da gente ter a desvalorização desse ativo, né, a negociação, né, que demanda, né, esse crédito, às vezes a gente acaba tendo que, ou como a Silvia disse, né, às vezes acaba tendo um investidor que quer esse crédito e a gente acaba cedendo esse crédito, ou a gente acaba tendo que fazer uma negociação ali, seja de credor extraconcursal aderente, enfim, acaba tendo que fazer alguma negociação, porque, no final do dia, esse ativo vai se desvalorizar no decurso do tempo, o gasto, né, o gasto que se tem
numa recuperação judicial, não é só custosa para devedor, ela também é bem custosa para os bancos. Então, eu acho que, na prática, essa questão da extraconcursalidade dos créditos garantidos por alienação fiduciária, ela é bem relativa, bem relativa. No final do dia, por mais que pense, não, os bancos estão sempre ganhando. Não é bem assim, gente. E se eu for falar de essencialidade, igual eu estava colocando aqui, a gente tem casos de essencialidade, por incrível que pareça, que eles se perduram, inclusive pós-homologação de plano. Então, o credor bancário ele fica fora da recuperação judicial, ou seja, ele não ganha o plano, ele não pode discutir aquela garantia, ele não recebe de forma alguma. Então, ele não recebe nem dentro, nem fora. Pior que o concursal, né? Pior que o concursal. Por isso que eu falei que, às vezes, no final do dia, a gente acaba tendo que ter outra saída de negociação, porque é muito complicado, né? Quando a gente fala assim do Brasil como um todo, e acho que o mesmo também deve acontecer com o Banco do Brasil, acontece com o Banco Bradesco, se a gente não está em todas as recuperações judiciais, a gente está em quase todas. Então, quando a gente fala em comarcas, igual ela colocou, em comarcas distantes, em comarcas onde a empresa ela é ali, e dá até para entender, né, porque ela é ali 90%, 80% da economia daquela cidade, então você fica realmente de mãos atadas, né? E aí isso é muito complicado, e aí, obviamente, a gente tem que partir para uma negociação. Não que eu acho que é ruim, né? Não que eu acho que é ruim, mas eu acho que ela poderia ser logo no início, né? Eu acho que já vendo essa situação, eu acho que os devedores eles deveriam trazer mais os credores bancários para o lado deles, sabe? No sentido de sentar na mesa, se não for por meio de um deep finance, que seja através, né, de um auxílio ali na venda dos ativos, de um M&A, enfim. Eu acho que eles teriam que trazer os grandes bancos para a mesa, não ver os bancos como inimigos, né? Porque não adianta ele dar uma tombada no Banco do Brasil, dar uma tombada no Bradesco, dar uma tombada no Itaú, porque ele vai rodar, ele vai virar a esquina, ele vai ter que arrumar um banco, né, para estar ali fomentando. Mas como que a gente faz isso com o benefício do stay, né? Como que a gente chama para a mesa quando a gente está com a essencialidade e stay? Eu acho que essa é a grande dificuldade. A gente tenta bastante, né, se aproximar e eles não têm motivação para isso, né? Tá então, eles não têm motivação, pero no agora, mude, né? É isso que eu quis dizer. Agora, né? Eles têm um período confortável, mas em algum momento eles vão ter... A conta chega. Em algum momento eles vão ter que chamar os bancos para negociar. É o que eu falei, se não for dentro da recuperação judicial, vai ser fora da recuperação judicial. Porque em algum momento ele vai precisar de crédito no mercado. E aí, por mais que a gente saiba que, né, da dificuldade que acaba tendo uma empresa depois que ela entra em recuperação judicial, você fazendo uma parceria com os bancos, você traz, sim, os bancos para o seu lado. Isso é fato. Eu queria te perguntar outras duas coisas. Como que você está vendo aí o uso das cautelares, que aumentou bastante, né? Como que você está enxergando isso? E das recuperações extrajudiciais também, que a gente teve um aumento bem significativo do ano passado para cá. Né? Bom ponto, até porque a gente está falando justamente do stay. Então, eu acho que assim, que foi mais significativo na lei para a recuperação extrajudicial, talvez tenha sido a possibilidade do stay. Isso acho que tornou-se mais atrativo, né? Assim como a medida cautelar antecipatória, que depois acabou na prática virando a preparatória também, antecedente, que agora também é preparatória, enfim. Então, a gente, como ele colocou a analogia da analogia, né? Isso quando não estende os efeitos do stay para outras empresas, enfim, eu acho que recuperação extrajudicial, isso é um ponto atrativo, mas acho que, na minha visão, não é só isso. Eu acho que o mercado começou a verificar que as recuperações extrajudiciais começaram a ter êxito. Porque o que se tinha, pelo menos das que eu acompanhei,
antes da alteração da lei, elas não tiveram êxito. Elas, no final do dia, elas acabaram virando uma RJ, né? Então, elas, por si só, elas não tiveram êxito. Então, o que acabava, acho que para as médias e grandes empresas, acabou desmotivando a recuperação extrajudicial. Com casos de êxito, né, e a gente teve, né, vocês acompanharam alguns com a gente teve sucessos, casos de sucesso, casos que se encerraram em curto prazo, né, que foi resolvido em curto prazo. Eu posso falar aqui até porque é público, Casas Bahia, Tokstok. Então, a gente teve casos em que foi resolvido de forma rápida, né, de que não virou uma RJ, que foi o que aconteceu com máquina de vendas lá atrás, que anteriormente foi uma RE, depois virou uma RJ. Então, o mercado viu que é uma abertura, né, para uma negociação rápida, né, em que não se tem 100% de consenso, né, obviamente, porque senão faria uma reestruturação, onde eu tenho parte de um consenso e que eu consigo fazer uma reestruturação rápida. Então, eu acho que, na minha visão, acho que grande parte do aumento de recuperações extrajudiciais é por conta disso. O que eu acho ruim são os casos de cautelares que têm tido prorrogações. Eu acho que, na prática, você acaba... Por um lado, alguns casos faz sentido, porque eu estou no meio de uma negociação, mas outros casos eu acabo protelando essa negociação, eu acabo protelando apenas essa negociação. E é o que eu falei, quanto mais demora, isso pode parecer bom para as companhias. Eu estou aqui embarrigando a minha dívida. Só que, no final do dia, para ela também é ruim ela não resolver. Né? E para os bancos, para nós bancos, é muito ruim, porque esse ativo vai, o valor desse, né, questão de provisionamento, questão de valoração mesmo do próprio crédito, ele vai caindo, né? Porque eu não tenho ali uma atualização monetária, eu não tenho uma recolocação desse valor, desse ativo, e aí acaba prejudicando. Então, eu acho que o judiciário tem que olhar com bastante cautela. Eu já tenho visto casos, antes eram, né, agora esporádicos, mas eu tenho visto alguns casos já acontecendo bastante de prorrogação, seja a preparatória, né, seja a própria antecedente e mediação, tem tido prorrogações, e não acho que é uma boa saída para o nosso mercado como um todo, inclusive pelo que a própria Heloísa colocou ali, do custo desse dinheiro. Em algum momento, ele vai voltar para o próprio bolso do mercado e do país como um todo. E, assim, a maioria das mediações, infelizmente, dessas cautelares, nada acontece, né? Nenhuma audiência, nenhuma sessão sequer de negociação, conciliação, nada, durante esse período. E, no fim das contas, vai impactar lá do STEI, porque ainda que a gente desconte depois do STEI da RJ, a gente sabe que as prorrogações vão continuar acontecendo. Isso, elas vão continuar, né? Então, O improrrogável, que era 180, com a alteração da lei já deu mais 180, e a gente vê que, na prática, ele tá se prorrogando. Então, assim, é muito complicado, porque, como eu falei, pode parecer, num primeiro momento, né, se eu pensar num fato isolado, pode parecer, nossa, eu tô conseguindo aqui, tô ganhando. No final do dia, não vai ganhar. Em algum momento, você vai perder, seja num dinheiro novo, ou seja nessa própria negociação do dinheiro velho que você vai ter que pagar. E eu acho que a saída aqui, a gente volta para o começo, né? A gente demonstrar o impacto econômico que essas decisões judiciais causam. Não é a gente sair um pouco do jurídico e ir para o econômico para levar isso para o judiciário. A gente tem feito, né, Milena, voltando também no que você estava falando de ACC, a gente tem tentado colocar pareceres também econômicos, de ACC mais no sentido de... Porque tem muita decisão desconfigurando o ACC, né? Querendo desconfigurar o ACC como se ele fosse um capital de giro, quando, na verdade, não é. Né? E fez todo o sentido para a própria companhia quando ela pediu um ACC, por uma questão de imposto, por uma questão de uma série de fatores. Então, a gente tem pedido, até para demonstrar esse tipo de
Mais do produto, tá, Milena? Não me lembro de nenhum caso em que a gente tenha feito algum estudo de impacto econômico, até porque, quando você está tratando no individual, é muito difícil você provar para aquele juiz ou para aquele administrador judicial o impacto de mercado que vai ter aquela recuperação judicial, a não ser que ela seja muito relevante, né? A não ser que seja uma empresa de muita relevância para o país. Mas eu acho que é um caminho que a gente tem que É um caminho. seguir. É um caminho. É um caminho. Mas talvez a gente tenha que fazer, trazer chamar para a realidade em lugares onde realmente é o que eu falei, onde faça diferença, né? Se eu pegar, por exemplo, entre quebrar uma empresa, né, que fomenta a cidade inteira ou o resto do país, ou o PIB de São Paulo, por exemplo, que não vai fazer muita diferença. Então, acho que tem que ter esse equilíbrio para realmente demonstrar, porque senão, é o que eu falei, né? Banco, no final do dia, banco sempre vai acabando, na visão do judiciário, sendo a parte mais forte e a que pode suportar o prejuízo. Obrigada. Obrigada, pessoal. Quer encerrar, Bruno? Gente, desculpa. A Elo tem um horário. Por favor. Queria agradecer novamente, é um prazer estar aqui com vocês. Contribuir com algumas reflexões, com alguns dados que a gente traz aqui como Febraban. Estou à disposição para outras oportunidades e conto com vocês em outros eventos, enfim, para a gente conversar. E obrigada, desculpa por ter que sair, mas realmente já tinha esse compromisso assumido. Imagina, Obrigada, a gente que agradece, Elo. Obrigada. Obrigada, Elo. Eu acho que a gente tem um tempinho ainda aqui. Cadê a Mari? Até meio-dia, né, Mari? Caso de? 11h30? Tá. Só fazer uma finalização, então, em torno do que a Amanda colocou. Também aproveitar para agradecer a todos. Amanda, cautelar. Já está claro, e a gente teve 3 casos recentes que ela é ajuizada. O propósito principal do 20B é de se fazer uma conciliação para que não seja necessária a RJ, e a gente chega no dia da conciliação, a companhia sequer tem uma proposta. Então, isso aconteceu publicamente, posso falar aqui, nos casos da Light, da Rio Alto e da Monte Santo. Né? Então... Engraçado, são todos seus, né, Letícia? E com relação só à questão das recuperações judiciais, eu acho que elas se fortaleceram bastante do ano passado para cá, mas eu ainda sinto esse ponto que passou por algumas colocações da Cibele, que é a da sofisticação do devedor também. Né? O devedor sofisticado, ele consegue montar um plano de recuperação extrajudicial, atrair bancos e tudo mais. Agora, as empresas pequenas que são muito amadoras, né, e que elevam esse número do Serasa de RJs, não conseguem aplicar isso na prática. Né? Essa estruturação é muito difícil, e a estruturação para uma extrajudicial, que a gente sabe quão complexo é, né? Então, eu acho que, como você colocou, a lei trouxe todos esses benefícios para a extrajudicial, mas ela ainda mostra uma sinergia maior com as empresas maiores e com potencial maior e com compliance e com outros mecanismos aliados, porque daí a gente consegue, em conjunto, achar um mecanismo de estruturação efetivo. As pequenas, o desafio é muito grande.
É muito grande mesmo. Bom ouvir de você também isso. E, assim, eu acho que o que a gente precisa buscar aqui realmente é uma mudança dessa mentalidade e da gente entender que não existe um lado, né? O lado do devedor, o lado do credor, como você falou, o lado do banco. Se o trabalho for feito realmente em conjunto, todo mundo sai ganhando. Ganhando porque você não socorre ao mercado secundário de crédito, que os juros e as taxas são absurdas para a empresa devedora, possibilitando manter um relacionamento que hoje que a gente vê que essa parte de regulatória que melhorou para a empresa. Eu até recentemente tive uma participação num congresso em Ribeirão Preto e tinha uma pessoa do Itaú lá e falou que fez o primeiro DIP para o middle market. Eu falei, nossa, que maravilha, que legal, né? Então, é o que a gente espera, que realmente os bancos consigam ficar próximos, porque para as empresas é muito mais benéfico manter esse relacionamento com as instituições financeiras do que você ter que ir para o mercado secundário, né? Legal. Bom, então é o mercado promissor, né? Que o banco quer entrar. Sim. O banco, entrar. né? O banco Por isso quer eu se falei desfazer um dos grandes desafios é a regulação bancária, que não permite que a gente possa conceder crédito novo, que é inviável. Mas se houver realmente essa modificação, que houve, mas se realmente isso se consolidar, né? E que a gente vai diminuir as provisões, a gente vai conseguir entrar nesse mercado. E aí a empresa vai ter mais oferta de crédito. Né? Não é só o mercado de capitais, vai ter que baixar o custo, porque eles vão ver que a gente também está entrando. Exato. Entendeu? Então, só para a gente falar de maneira geral, poder de fato encerrar, eu acho que eu vou pegar uma parte do que você colocou, Silvia. O que a gente está fazendo aqui não é um movimento de credores. A gente trouxe uma série de pessoas que advogam ou que são empresas especializadas em reestruturação da parte econômica, inclusive. A ideia é discutir um pouco mais e contar um pouco mais as dores dos bancos. É falar das dores mesmo e se colocar aberto à discussão, né? Para tirar essa pecha, para a gente conseguir tirar essa pecha de que o banco é sempre o mal e os demais estão do lado do bem. Né? Então, a ideia é que a gente faça mais eventos como esses e eu deixo isso assim, expressamente colocado aqui que a intenção é essa, de interação. A gente sempre ter todas as partes aqui para poder discutir. E a gente queria dar esse palco para a demonstração das dores que os bancos estão sofrendo. É isso. Eu também, como representante de banco, sou do Santander, então sei aqui tanto o que a Amanda quanto a Silvia passa. É nesse ponto. A gente, assim, como banco, a gente sempre está disposto realmente a buscar o melhor para ambas as partes. Aquilo que acho que a Amanda colocou, a Silvia bem pontuou, conforme vai passando o tempo, a gente tem do lado de lá a questão do provisionamento. A gente tem um comitê de crédito lá que fica aqui, e aí vocês sabem, porque vocês advogam, quanto a gente cobra para a gente ser rápido, mas conseguiu alguma oferta, alguma proposta. Então, a gente sente que isso, principalmente no agro, a gente vem sofrendo isso muito no agronegócio, que realmente o produtor, eu acho que ele ainda não entendeu, ele só tenta proteger a terra dele, é a sensação, pelo menos, que a gente tem. Dificilmente o produtor sabe trabalhar muito bem com o dinheiro, e aí a gente também sabe que tem advogados dos outros lados que vão oferecer, a gente já pegou alguns que têm folders, né, especializados para prometer, o que não é legal. Né? Porque ele vai no site. Agora está evoluído, pega, digital. Antes eles integravam um panfleto. E eles correm o risco de perder aí uma terra ou de deixar de depois ter um fomento, porque assim, o Brasil é o país do agro, a gente precisa deles também. E a gente, como banco, a gente quer cada vez mais. E eu não sei como é que é nas demais casas, mas o Santander tem muito aquela questão, né? Ah, poxa, por que você não sentou comigo antes? Né? Então, a gente tem um time comercial que tem muito a dor de dono. E aonde a gente, como advogado, a gente tenta equalizar. E quando a gente fala que o judiciário, não, ainda não tem o despacho, como não? Eu vou mandar alguém do meu comercial junto com você. A gente fala, vai ser super simples, né? Então, o nosso comercial fica bastante no nosso pé. Não, e a gente que está enrolando, né? Porque imagina, advogado enrola, e é difícil para a gente. Então, a culpa sempre é nossa, me fica tranquilo. Mas eu acho que esse é o ponto. Aqui a gente tentar realmente aproximar todas as pontas para o melhor, porque assim, eu não quero ter mais processos lá. O time cada vez a gente tem que aumentar. O que a gente quer é realmente
ajustar para ambos os lados, que seja bom para nós como credores, mas também para os devedores. Acho que todo mundo tem um momento que pode acontecer, a gente sabe, aí a gente vive no Brasil e o Brasil é instável para caramba, né? Então é a realidade do nosso país, mas que a gente precisa realmente juntar as forças para a gente ter um melhor termo, né, entre tudo isso. Então acho que aqui foi muito válido, até parabenizo aí vocês por poderem compartilhar um pouco conosco da agenda, e acho que foi muito rica aí para a nossa manhã hoje aqui de terça-feira. Muito bom ouvir isso de você. Então, acho que agradecer a todos, parabéns às palestrantes, e a gente vai fazer mais e vocês vão receber os convites para tanto. Tá? Então, muito obrigado pela presença de todos. Obrigada, pessoal. Obrigada, gente.